Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Gerar. Hoje vamos falar da FMX Soluções Tecnológicas, uma empresa que vem transformando o mercado e ajudando empresas a solucionar seus problemas de forma personalizada com tecnologia. E eu estou aqui com a nossa convidada, Marcela Vischetti, que é responsável por tudo isso e por ajudar empresas a crescerem cada vez mais. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Como você está? Muito bem. Prazer Maravilha. estar aqui. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar aqui Obrigada. com você. E vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, quero saber quem é a FMX Soluções. A FMX é uma empresa que trabalha trazendo performance para o negócio. Nosso foco é customizar soluções, entender a dor dentro das empresas, fazer um diagnóstico e entender aonde a gente consegue aplicar tecnologia para trazer performance, para trazer escala, para trazer maiores resultados. Antes da FMX Soluções existir, Marcela, o que te levou a construir a empresa? O que você viu que o mercado necessitava? Me conta um pouco da sua história antes da FMX, como a Marcela foi se desenvolvendo para chegar até lá. Legal. Bom, eu sou formada em tecnologia da informação, então sempre trabalhei com isso, Foram 10 anos, tive uma carreira de 10 anos, desde estagiária até chegar a diretora de desenvolvimento, diretora de inovação. Então, eu participei de todos os processos ali, desde entender um problema, uma dor de um negócio, planejar, fazer levantamento, entender e propor uma solução, construir o produto, dar suporte a esse produto, de esse sistema dentro de um contexto de negócio. E aí, quando eu fui passando para funções de gestão, que eu precisava de mão de obra qualificada, a gente chegou num ponto da empresa que eu trabalhava que a gente precisava construir novos produtos e a gente precisava de mão de obra para alocar na construção desses produtos. Nesse momento eu já estava lá na área de inovação e eu fui procurar no mercado empresas que pudessem terceirizar esse serviço, pudesse ser um braço de desenvolvimento ali para a gente na criação desses produtos. E aí foi onde eu encontrei muita dificuldade em achar uma empresa que tivesse um preço, interessante e que conseguisse oferecer um serviço ali realmente adequado à nossa necessidade. E aí eu vi uma oportunidade, como eu já vinha fazendo isso há muitos anos, estruturando equipes, pensando desde os perfis ideais, os processos, as boas práticas, as metodologias que são usadas na construção de produtos, de tecnologia. Como eu tinha essa experiência, aí eu vi uma dor no mercado e aí comecei aquela vontade de de querer empreender, de querer criar um negócio que eu pudesse levar isso para o mercado, porque eu comecei a pensar que isso poderia ser a dor de outras empresas. E aí, naquela situação, eu já estava há 10 anos, na empresa que eu fiz carreira ali. Eu cheguei até a propor, levar a ideia para os sócios, como um plano de negócio, porque nem era a minha ideia sair, mas eu queria empreender, mas naquele momento não fazia sentido com o modelo de negócio, da empresa que eu trabalhava. E aí foi quando eu resolvi realmente ali, conversei na empresa que eu estava, planejar minha transição para eu começar realmente a FMX Soluções. Aí eu comecei a desenhar o modelo de negócio e aí resolvi sair e empreender. Maravilha, Marcela. Na sua visão e experiência que você tem, qual que é a maior dificuldade que você vê hoje que as empresas vêm enfrentando? E que, inclusive, a FMX Soluções ela tem entrado como solucionadora, digamos assim. Eu vejo que o que é mais crítico é porque hoje, para a gente desenvolver um produto que solucione uma dor de negócio, a gente não depende de um perfil só. Não adianta, por exemplo, vou contratar um programador de software, ou agora na era da IA, vou contratar um engenheiro de prompt, não basta um perfil, a gente
a gente fala que é muito semelhante à construção civil, né? Uhum. Para você construir uma casa, você precisa do arquiteto, você precisa do design de interiores, precisa de um engenheiro para projetar, precisa depois, na hora da execução, você precisa do pedreiro, precisa de quem finaliza, encanador, eletricista, enfim, são diversos perfis que são necessários para no final você ter ali, né, o seu produto pronto. E na tecnologia é a mesma coisa. E é uma diversidade de perfis, então muitas vezes parece que assim, eu sou de TI, eu sei fazer tudo, mas não é assim que funciona. Então para cada etapa, a gente tem um perfil profissional. Esse perfil profissional depende do perfil da pessoa, né? Então, são habilidades que a pessoa tem que são natas e técnicas que ela busca, que ela estuda para fazer aquilo com qualidade. Então, para uma empresa ter essa estrutura dentro, né, ela criar uma estrutura dessa para desenhar uma solução para ela, na maioria das vezes é caro, né, na maioria das vezes fica inviável. Uhum. E aí que a FMX entra, né? Nesse momento que vale a pena terceirizar, porque você contrata uma empresa que é especializada, que já tem experiência, né? Vários cases de fazer isso há muitos anos, então já testou, já errou, já tem a equipe, né? Os perfis necessários para colocar ali em cada momento do projeto, e aí sim você tem a garantia de ter uma entrega, né? De uma solução com qualidade que vai atender o seu problema e no tempo que você precisa, né? O tempo também é um fator crítico, porque às vezes a empresa não tem nenhum problema orçamentário, né? Não, eu tenho dinheiro, vou contratar esse time de especialista e colocar aqui para fazer. Mas e o tempo, né? Até eu encontrar esse especialista. Que especialista eu preciso? Para poder estar ali funcionando dentro de um processo, fazer a gestão desse time, porque até quem vai fazer gestão precisa de um conhecimento especializado. Então, fazer a gestão desse time para ter a entrega, né, dentro do orçamento que é necessário, dentro do prazo. Então, é nesse momento que é vantajoso buscar uma consultoria especializada para apoiar. Maravilha. Hoje lá na FMX, qual tipo de demanda tem surgido mais para vocês? Olha, é que hoje nós estamos num momento de mudança, né? Então, esse ano está sendo assim um divisor de águas 2026 com a entrada de inteligência artificial. Então, tá todo mundo desesperado, né? Em como eu aplico inteligência artificial no meu negócio. Então, se eu fosse falar desse ano, essa tem sido a maior procura, né? Como eu ganho produtividade com inteligência artificial. Seja em processos de negócio administrativos de uma empresa, né, como uma área comercial, uma área de recursos humanos, uma área de marketing, ou mesmo em empresas que têm área de tecnologia, né, que tem times de desenvolvimento de sistemas, times que cuidam de sistemas. Hoje o desafio é como eu incorporo isso, né, como eu trago a tecnologia para os meus processos de trabalho, para eu ganhar performance. Então, essa tem sido uma grande demanda que a gente tem recebido e que tem sido, assim, aonde a gente tem mais investido agora, a gente está acrescentando ao nosso portfólio, né, todos esses serviços para a gente ofertar para o mercado. Maravilha. E qual que é o resultado, ô Marcela, que as empresas, clientes de vocês, que seja nessa área já de inteligência artificial ou que seja em outra, estão conseguindo ter com a FMX, ou já tiveram, ou resultados realmente que fizeram a diferença na empresa? Olha, o que a gente mais vê realmente é a garantia da entrega, né? Quando a gente fala garantia da entrega, é porque cada cliente, cada projeto, ele tem ali uma premissa, né? Tem cliente que ele quer o quê? Fazer o mais barato, né? O menor custo no menor tempo. Esse a solução que ele precisa. Tem cliente, não, eu quero a melhor solução, a maior qualidade. Tem cliente que ele tem um orçamento limitado, então eu quero resolver o problema com esse orçamento. Então, a gente sempre entende o que é esse entregável para ele, né? O que ele espera, o que para ele é importante, e aí a gente desenha, né, então, uma solução e a gente prepara isso para entregar para ele. Então, eu acho que o diferencial é essa garantia, ele contratar algo e saber que ele vai receber aquilo exatamente que ele contratou. Então, a gente teve muitos
casos, né, de clientes que a gente entrou para fazer um projeto e entregar, e o cliente dá um depoimento assim: nossa, é a primeira vez que a gente recebe um projeto de TI que atende o escopo e o prazo que a gente gostaria, né? Então, existe muito disso, né? A tecnologia, a área de tecnologia é um pouco manchada nesse aspecto, né? De não entender o que a área está pedindo, o que o cliente está pedindo, faz, a hora que entrega não atendeu a expectativa, ou mesmo de estourar prazo, né, de não conseguir se organizar e se planejar ali e não cumprir um prazo, ou não entregar na qualidade que precisava. Então, esse é o nosso diferencial, a gente preza por entregar aquilo que foi combinado com o cliente. Maravilha, perfeito. Vocês entenderam a demanda do cliente, propuseram a solução, vai ter o resultado. Como que funciona toda essa entrega, desde o início, meio, fim? Como é que é o procedimento completo de vocês? Bom, a gente sempre começa por um diagnóstico, né, para entender a necessidade do cliente. Tem cliente que já vem com uma demanda muito clara, né, então ele já vem: olha, eu tô com um problema na minha área tal, ou eu preciso automatizar um processo determinado, ou ele já vem: ó, eu quero construir um aplicativo para minha empresa. Então muitas vezes ele vem com muita clareza do que ele precisa. A gente entende o que ele precisa e desenha a solução, né? Claro, sempre entendendo o que ele já tem dentro de casa. Então, nosso objetivo não é construir coisas do zero. Nosso objetivo é usar o que tem de melhor já de tecnologia dentro da empresa, integrar com o que ele já tem de sistemas, buscar dados que ele já tem. Então, é aproveitar aquilo que ele já tem e como que a gente pode otimizar. Então, a gente faz sempre esse diagnóstico. Quando o cliente ele ainda não tem uma dor específica, uma necessidade pontual, a gente faz entrevistas ali com as áreas, né, para entender os processos de negócio, o que tem de tecnologia, e aí a gente propõe, né, quando a gente identifica que tem soluções que podem ser colocadas ali, que vai trazer performance para o negócio, a gente propõe para ele: olha, se você fizer isso, implementar aquilo, você consegue melhorar seu resultado em tanto. Maravilha. Assim. Ô, Marcelo, hoje todo mundo está falando de inteligência artificial, transformação digital, o que seja. Mas o que os empresários ainda não entenderam sobre essa questão de transformação digital? Olha, eu vejo assim, são 2 pontos, né. O primeiro ponto é: para que eu quero a tecnologia, né? Ou mesmo quando a gente fala de transformação digital, né, por que eu preciso fazer isso, né? A gente fala que para cada negócio isso é diferente. Então, para cada segmento, para cada realidade, a realidade de cada empresa, ela é específica. Então, a gente precisa entender o que aquilo vai trazer ganho para o negócio, né? A tecnologia, ela é meio. Então, eu quero pôr tecnologia porque eu tenho que colocar, não é esse o caminho, né? Quero colocar inteligência artificial. Então, é ter o domínio do seu negócio, né? Ter muito claro o modelo de negócio, o que ele quer alcançar, que resultados ele quer alcançar. E aí, a gente consegue, através de tecnologia, alavancar isso, né? Como eu consigo aumentar a produtividade ou melhorar, fornecer mais canais para ele poder alcançar esse resultado que ele precisa. Então, hoje ele precisa entender, primeiro ter muito claro o resultado que ele quer alcançar, e aí a gente consegue trazer tecnologia para escalar. Maravilha. E qual é o erro mais comum da empresa, do empresário que está tentando crescer com a tecnologia, que você vê acontecendo ou o que sempre acontece? Tem duas situações, né? Tem a situação do empresário, ele não vê valor na tecnologia, né? Então, hoje ainda acontece isso. Mas para que eu preciso disso? Sempre funcionou, né? Mas funcionou a vida inteira, né? Tem empresas de muitos anos, funcionou assim, deu resultado assim, não preciso disso, né? É até engraçado, porque a gente tem um produto que é para pecuária, né? Automação do trato de confinamento de gado.
E a gente enfrentou por muitos anos essa dificuldade, hoje menos, porque como sempre funcionou daquela forma, ele não conseguia entender os ganhos que ele teria usando tecnologia. Então, acho que o erro é não, sabe, abrir a visão para entender, sempre funcionou, mas se eu coloco aqui tecnologia, inteligência artificial, eu poderia ganhar muito mais, economizar mais ou escalar mais, né? Nesse caso, por exemplo, da solução para confinamento, tem muito desperdício de ração, né? E a ração é o que é mais caro dentro do confinamento de gado. E a automação, ela vem justamente para você controlar e economizar. Você vai tratar na medida certa, vai controlar desperdício. E esse desperdício, por exemplo, ele não vê que acontece. Então, quando a gente chega para colocar, como ele não vê que ele acontece, ele não dá valor na tecnologia. Então, foi só uma analogia, mas isso acontece em diversos segmentos. Então, às vezes, ele não consegue enxergar o retorno do investimento que isso vai trazer para ele, né? Então, esse é um ponto. O segundo é que muitas vezes, aí o contrário, né? A pessoa, ela quer por tecnologia só porque ela quer estar no hype. Não, então eu vou pôr IA aqui porque eu tenho que ter IA. Então, a gente vê muitos líderes dentro das empresas, muitos gestores, não, agora eu preciso fazer um projeto de IA aqui e desenhar diversos projetos que ao final você olha que de fato que aquilo trouxe de ganho, né? Teve um esforço e coloca tecnologia e treina e gasta com tecnologia, mas o resultado final para o negócio não gerou economia e nem aumentou receita. Aí também não faz sentido, né? Então, acho que isso precisa ser muito bem olhado. Com certeza. Você trouxe aqui essa questão do empresário, né? Ele não está vendo o negócio vazando, então ele não tem a noção que ele precisa, né? Aquela questão, o que o coração não vê, né? Os olhos não vê, o coração não sente. O que os olhos não vê, o coração não sente. E eu vejo isso muito acontecendo, né, no mercado. Muitos empresários, eles ficam evitando, entre aspas, gastar com algo que soluciona problemas, e ele não vê que o gasto ou o custo que ele está tendo é 3, 4, 5, às vezes mais do que de fato ele pagaria para solucionar o problema dele, né? Exatamente. E ele falta, então tem essa resistência de entender. Eu faço um investimento, né? Às vezes até não quer correr risco, né? Não quer mudar, né? Sempre fiz assim, mas abrir, né? Tem que abrir a visão para entender. Não, se eu vou fazer um investimento aqui, eu vou ter um retorno em X tempo de tanto. Então, eu acho que eles precisam, todo empresário precisa abrir os olhos para isso, porque nós estamos num momento, principalmente agora, com inteligência artificial, porque sempre funcionou assim, não significa que vai continuar funcionando, porque a concorrência, ela vai se adaptar, né? Então, se você não melhora os seus processos, otimiza, reduz o seu custo para você ter um preço diferenciado na ponta, ou mesmo coloca tecnologia para você escalar, aumentar, né, seu volume de clientes, se você não investe nisso, um outro concorrente vai fazer, né? Então, ele vai ter um preço melhor do que o seu, que ele otimizou o processo dele, então ele vai conseguir ter um preço melhor, ou uma qualidade maior, ou ele vai escalar, ele vai vir, vai pegar os seus clientes. Então, assim, hoje, todo negócio, para ele se diferenciar, a gente fala até o varejo, por exemplo, né? Eu estava conversando com o presidente da Associação Comercial. Eu vi algumas pessoas reclamando sobre o nosso calçadão, né, aqui em Araçatuba, as empresas reclamando que o calçadão está morrendo, né, o varejo está fechando. Mas por quê? Porque esses empresários precisam se adaptar. Hoje, todo o negócio está no digital, né? Todo mundo quer ter a opção de comprar online. Mesmo quem gosta de ir no presencial, ele quer ter a opção de comprar online, de trocar, de falar de forma online. Então, quem hoje está 100% só no presencial, realmente não vai sobreviver. Então, acho que é essa mudança, né, que todo mundo tem que entender que está acontecendo no mercado para poder acompanhar. Com certeza. Você me trouxe uma questão muito importante, que é o empresário não quer mudar porque ele sempre fez assim, sempre deu certo assim. Eu costumo chamar isso de síndrome de Gabriela. Isso. Já ouviu falar assim? Já ouvi falar assim. Eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim. Meu Gabriela, pai fazia assim, meu avô fazia assim, sempre deu certo. E aí que está o problema, né? Hoje o mundo está muito acelerado com a tecnologia. Sim. Como você trouxe também,
que é muito importante. Quem não está no digital está morrendo. Uhum. Hoje, dentro dessa questão digital, questão de que seja uma exposição de produto digital, venda no digital, vocês trazem alguma solução sobre isso? Sim, trazemos. Então, hoje nós temos produtos, né, que eles trazem catálogos digitais, e-commerce, e também nós temos soluções com base em omnicanalidade, agentes de inteligência artificial, de voz, de texto, para automatizar essa oferta, né? Então, a gente consegue oferecer por redes sociais, né, ou fazer a gente fala que é automatizar o relacionamento com o cliente, porque pode ser a oferta, pode ser a venda, pode ser o suporte dessa venda, pode ser um atendimento, pode ser um pós-venda. Então, todos esses canais que você precisa se relacionar com o seu cliente, hoje tem tecnologia para isso, onde você concentra, né, todo esse relacionamento numa plataforma, consegue fazer gestão disso, consegue identificar se um cliente te chamou pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp, você já identifica que é o mesmo cliente, você já sabe o que ele solicitou num canal e você continua atendendo ele por outro canal. Então, isso você fideliza o cliente, né? Porque você amplia a experiência dele no relacionamento com você. Então, quanto mais tecnologia você tem que te dar esses recursos, você está se diferenciando, você está ampliando a experiência do seu cliente, ele fica satisfeito com o atendimento e você vai reter esse cliente. Então, hoje, a tecnologia para a comunicação, para o relacionamento e para a experiência do cliente também é essencial. Maravilha. E na sua visão, já que você trouxe toda a parte da tecnológica, quem não está na tecnologia ou não, o que vai separar de fato, nos próximos 5 anos, as empresas que elas vão se desenvolver, vão crescer, e empresas que de fato vão desaparecer? Hoje, realmente, as empresas que não estiverem no digital, então você precisa conseguir, você tem que ter todos esses canais de acesso online, né? Então, isso é uma premissa. E o uso de inteligência artificial, isso daí é indiscutível para todos, né, dentro de uma organização, desde o dono, né, até todos os funcionários. Então, isso não vai ter como ser diferente. Por que o dono? Porque se isso não vem de cima também, né, é uma cultura. Então, a cultura agora vai mudar, né? Hoje, nós estamos numa mudança de que o humano, ele vai fazer aquilo que somente o humano consegue fazer. Nós vamos explorar as competências, né, a criatividade, senso de julgamento, aquilo que é muito, que depende, decisões, depende do humano, nós vamos concentrar no humano. Tarefas que podem ser automatizadas, né? Critérios claros, que são repetitivas. Tudo isso hoje a gente já consegue fazer com inteligência artificial. Hoje já, né, falando. Então, até produção de software. Uhum. Por exemplo, hoje o nosso forte é entregar software. A gente já não está mais entregando software como antes, né? Então, antes a gente precisava de programadores. Agora não, a gente precisa de analistas, a gente precisa de pessoas que vão fazer a curadoria desses agentes de IA, que vão determinar o que tem que ser feito, mas não vão propriamente fazer. Uhum. Então, os perfis profissionais da área de tecnologia vão mudar completamente, e de todas as funções. Então, é algo que todo mundo precisa parar e olhar, né, para si, tipo, o que eu faço? Que pode ser automatizado, eu vou ter um agente que faça por mim. Então, nós vamos virar orquestradores de agentes. Até os organogramas das empresas vão mudar, porque o que vai ser função do humano e que vai ser de um agente, muda o que da realidade que é hoje, né? Então, é uma grande transformação. Maravilha. Você trouxe essa questão da inteligência artificial, que hoje a inteligência artificial já está fazendo software e inúmeras outras coisas. Porém, sempre vai ter alguém que vai falar assim: eu vou fazer meu software na inteligência artificial, sem ter conhecimento aprofundado, leu alguns livrozinhos ali, ou até alimentou seu robozinho ali com alguns conteúdos. O que você pode falar sobre isso? O que você tem visto sobre isso? Porque assim, eu acredito que eu tenho visto muito sobre isso,
tenho estudado bastante sobre isso, já fiz especializações em IA dentro da minha área, e eu vejo que a IA, ela é perfeita, mas é uma extensão da própria pessoa que tem a capacidade da profissão. Marcela, você trouxe essa questão, né? A inteligência artificial já está fazendo software, inclusive faz inúmeras coisas. E aí eu tenho visto, inclusive, né, muitas pessoas, porque a inteligência artificial faz tudo, em vez de contratar um profissional, eu mesmo faço, a inteligência artificial faz, por mais que alimente seu robozinho ali, eu estou vendo até pessoas criando o seu próprio software, porém, né, eu já fiz especialização em inteligência artificial dentro da minha área e tudo mais, e eu dou comandos específicos, porque aquilo já vem do seu conhecimento intrínseco, e mesmo com comandos específicos, a própria inteligência artificial vem com respostas erradas, que eu falo assim, opa, não é assim. E aí ela, realmente, Marcelo, você tem razão, não é realmente desse jeito. Então ela erra, ela não é 100% perfeita. Quem segue à risca e acredita que a inteligência artificial é a última bolacha do pacote e vai fazer seu software, como é que você vê isso? Não sei se você já viu pessoas, vou fazer meu software, não preciso contratar ninguém, porque lá na frente, né, por mais que às vezes a inteligência artificial possa ajudar, ela também pode atrapalhar. Com certeza. E aí? Exatamente, né? A gente fala assim que a IA não substitui um especialista, né? Então, Perfeito. nunca, ela não pode substituir um especialista, porque a IA hoje ela responde o que ela é alimentada, né? Então, assim, a gente tem, né, do mundo todo alimentando e ela vai pegar as informações, conectar e te dar uma resposta. E também tudo depende da forma que você pergunta. Depende do contexto que você dá, né? Então, se você não é um especialista, né? E você esqueceu de dar um contexto importante ali, que isso impacta na resposta, na proposta que ela vai te dar, ela vai te dar uma resposta que não é a correta, né? Então, assim, hoje o que eu vejo é, nunca uma IA, ela pode funcionar sozinha, sempre ela vai precisar de um curador que é um especialista naquele assunto, que vai colocar os guardrails, que vai limitar o que ela pode, o que ela não pode, para ela não alucinar, que vai colocar informações relevantes, principalmente, né? Igual no nosso caso, né? Você deu o exemplo de construir software. O que nós fizemos? Todo o nosso know-how que a gente construiu nesses 13 anos, né, em todas as lições aprendidas de software, porque a gente fala de arquitetura, de banco de dados, de segurança da informação, e LGPD, compliance, e são diversas coisas que precisam ser pensadas na hora de construir um software. Então, nós estamos concentrando todo esse conhecimento, né, no nosso framework de desenvolvimento. Então, sim, nós vamos poder muitas tarefas, né, que antes eram feitas por humanos, que é uma tarefa ali manual, operacional, a IA vai poder construir, mas quem vai dizer para ela o como ela vai fazer, né, o que ela vai seguir, o que ela tem que considerar, não considerar, os limites, até onde vai, é um especialista, né? Então, essa é a diferença. Eu posso fazer um produto aqui com a IA? Ela vai te produzir um produto. Agora, você tem garantia de que a segurança foi pensada, que ele vai conseguir grandes volumes de carga, que ele vai ter performance? Você não tem essa garantia, porque não foi ali um especialista que pensou o produto, né? Então, eu falo assim, para uma demanda sua, né, uma atividade interna, se não tiver dados sensíveis, né, com todo o cuidado ali, você até pode, mas o ideal é ter um especialista, né, fazendo. O que nós vamos ter de ganho agora é que as coisas vão se tornar mais baratas, né? Então, assim, desenvolvimento de software mesmo era algo extremamente caro, né? Profissional de tecnologia é caro. Então, eu acho que isso vai viabilizar muita coisa, vai ficar muito mais fácil a gente investir, né, em soluções, mas não que possa ser feito por qualquer um. Pois é. Inclusive, a própria IA, se você for pegar uma IA específica para fazer um software mais robusto, ela não fica barata. Também não fica, porque tem um custo. Você tem ali os créditos, né? Os e às vezes, tokens. imagina você lá, não, eu vou construir meu software, faz lá, gasta X mil reais com a IA, com os créditos e tudo mais, e no final não prestou atenção em inúmeros detalhes. Você até construiu o software, mas ele não é operacional,
ele tem a questão do banco de dados não está perfeito, entre outras questões que você trouxe já, né, para funcionar. Exato. E aí a pessoa perdeu tempo, perdeu dinheiro, e no final ela vai ter que fazer o quê? Procurar a FMX, A FMX. Né? Vai ficar muito mais caro, né? Exatamente. Enfim, e a questão de resultados que você tem mais visto que a FMX tem proporcionado para empresas, o que você pode trazer mais para a gente no contexto geral da FMX? Eu acho que, como eu já tinha falado, né, a nossa capacidade de entrega, então a gente consegue dar essa garantia, né? Então você está num momento na sua empresa que você precisa de uma solução, você precisa escalar, você precisa resolver rápido, né? A gente consegue entrar e já te trazer uma solução e te dar essa condição, né, de resolver esse problema e de escalar. Como exemplos, né, a gente tem trabalhado tanto com entregar os profissionais formados para o cliente, né? Então, quando o cliente ele já tem uma equipe de tecnologia, ele tem um gestor, ele tem uma estrutura, só que ele não está encontrando mão de obra no mercado, né? Está faltando, precisa de formação. Então, nós temos hoje, né, o FMX Academy, né? Nós construímos todo um método, um programa de formação profissional em tecnologia, que a gente faz todo esse processo, né? Não somente o conteúdo, as trilhas, mas toda uma mentoria, todo um programa de formação que garante que ao final desse programa o profissional está formado naquele perfil que o cliente precisa. Então, isso é algo que a gente tem entregado para os clientes e tem sido um diferencial, né? Isso a gente vê pouco. A gente vê muita plataforma de treinamento, mas não um programa de formação. Depois nós temos um segundo aspecto que muitas vezes o cliente ele não tem esse tempo, né, de esperar uma formação de profissional, ele já quer um especialista. Então a gente aloca esses profissionais especialistas dentro da estrutura do cliente, aloca pelo tempo que ele precisar. Então, às vezes, fica por meses, anos. Tem clientes que tem um time nosso, né, uma squad todo multidisciplinar lá por anos, entregando resultado. E aí, a nossa responsabilidade é garantir que tem esse profissional capacitado lá. Se ele sair, se ele se ausentar, a substituição, isso tudo é uma responsabilidade nossa, né? E a outra forma é realmente a gente assumir todo o problema, né? O cliente ele só traz o problema, eu tenho essa situação aqui e eu preciso de um produto que me resolva esse problema. Aí a gente faz o processo inteiro. A gente entra, entende o problema, faz um discovery, propõe, desenha, aí orienta se o que vai funcionar ali é um aplicativo, é um sistema web, é um robô, é uma IA, a gente entende que tipo de tecnologia precisa ali e a gente já entrega o projeto, né, pronto ali para o cliente, com custo, orçamento, todas as possibilidades que ele precisa. E fazemos o projeto e transferimos para ele, ou tem clientes que ainda pedem para a gente fazer e depois continuar dando o suporte, né, sustentando esse produto, que a gente também faz essa sustentação. Então, a gente faz o ciclo completo, né, aí do fornecimento de serviços de tecnologia. Maravilha. E, Marcela, como você vê isso, né? Várias empresas têm inúmeros problemas, isso é fato. Sim. Mas você acredita que esses problemas, eles surgem por falta de tecnologia ou por falta de visão? Claro que um está ligado ao outro, Sim. Mas como é que você vê essa questão? Eu acho que primeiro é por falta de visão. Porque para adotar a tecnologia, você precisa ter a visão, né? Então, você precisa enxergar ali que existe um problema a ser resolvido ou existe uma oportunidade, né? Olha, eu estou perdendo uma oportunidade aqui. E aí ele vai entender como que a tecnologia pode me ajudar. Mas o primeiro passo é a visão, né? Porque senão você fica ali acomodado. E tem gente que até com tecnologia, sem visão, ainda não chegam a um resultado melhor. Usa a tecnologia, mas com a visão errada, e aí tem um custo da tecnologia e não consegue retornar o investimento. E se você pudesse dar um conselho, né, para os empresários que querem crescer, querem se perpetuar no mercado,
querem se desenvolver cada vez mais, querem chegar ali num nível, né, que seja profissional, que seja de lucro, que seja de pessoas, que seja uma engrenagem funcionando, às vezes, sem a presença dele. Que conselho que você dá para esses empresários? Olha, primeiro pilar, né, realmente é rever o modelo do seu negócio, né? Então, hoje, todo negócio está passando por esse momento, né? Com a chegada da inteligência artificial, né? Então, tecnologia, internet, transformação digital, agora inteligência artificial. Então, assim, tem que olhar para dentro do seu negócio e pensar como isso vai afetar o seu negócio. Então precisa estar muito antenado ao que hoje, né, já tem disponível. Então hoje não existe mais quem é de tecnologia e quem não é. Todo mundo de qualquer área precisa entender o que está acontecendo, né? Precisa estudar, precisa se capacitar e outra. Tem tanta coisa até gratuita, né? Tem no YouTube. Quanta gente falando de algo que você pode, o que você não pode fazer hoje. Mas tem também empresas que oferecem esse programa, oferecem imersão, oferece diagnóstico. Então, é buscar esse conhecimento de alguma forma, né? De entender como é que a IA vai afetar o seu modelo de negócio. E pensar como vai ajustar o modelo, né? Como é que eu vou adequar aqui o meu modelo para eu continuar aqui de pé e competitivo. Então, esse é um ano decisor, né? E investir em gestão, né? Então, por quê? Porque todo negócio precisa de gestão. Então, para eu pensar em modelo de negócio, para eu pensar como escalar, eu preciso, né, ter uma visão de como gerir meu negócio da melhor forma. Então, às vezes, muitos negócios são feitos por especialistas, né? Eu mesmo sou de tecnologia, mas quando eu resolvi empreender, eu tive que aprender sobre gestão de negócio, não tem como. A gente precisa entender sobre isso, sobre marketing, sobre financeiro, como é que eu me posiciono no mercado, como que eu equilibro aqui, como eu obtenho recursos para crescer, para escalar, para investir. Então, eu acho que esse é um momento que precisa, né, de pensar e principalmente, né, como é que a tecnologia e a inteligência artificial vai fazer parte do meu negócio, isso é indiscutível. Uma vez eu ouvi uma frase que você falou sobre gestão, né? E essa frase é o seguinte, né? É uma pergunta, na verdade. Do que é seu negócio, né? Aí a pessoa fala, não, meu negócio é agro, meu negócio é varejo, enfim. E ali, né, nessa imersão, nesse treinamento que eu estava, a pessoa falou assim, não, seu negócio é gestão. Agro é o seu produto, a parte do Exatamente. varejo é o seu produto. E falando de gestão, claro que a FMX Soluções, ela proporciona isso através da tecnologia. Então, se uma empresa ela precisa, né, de um sistema que seja de vendas, ou um sistema financeiro, ou um sistema de estoque, enfim, a FMX ela tem tudo isso, proporciona tudo isso. Sim, porque a premissa é sempre essa, né? Eu falo que assim, gestão e o conhecimento especializado. Gestão em todos os lugares, então a gente precisa começar entendendo, né, a estrutura do negócio, o que está ali em volta e o conhecimento especializado do negócio. Então, quando a gente vai trabalhar, fazer uma proposta de solução, eu sempre preciso ter um especialista de negócio. Então, dentro da FMX, a gente tem especialistas em diversos segmentos que apoiam essas tomadas de decisão. Então, assim, olha, quando eu vou falar com a indústria, eu tenho um especialista que entende os processos de uma indústria. No agro, eu tenho especialistas que entendem. Na pecuária, quando eu falo, por exemplo, num contexto administrativo de uma empresa, né, que é um RP, então é um contábil, financeiro, fiscal, a gente tem, né, uma pessoa que é especialista. Se a gente faz para a área financeira, tem lá um cara de financeiro. Então, sempre a gente tem alguém que conhece do negócio, porque tudo começa por aí. E daí, entendendo isso, aí e melhores práticas de gestão,
né? Por quê? Porque a tecnologia ela vem para melhorar o resultado do negócio. Então, se eu não entendo de gestão, como é que eu vou saber o impacto disso, se isso vai dar resultado ou não? Então, não é só tecnologia por tecnologia, a gente tem que entender os processos de negócio e o que isso vai gerar. Vai reduzir custo, vai aumentar a produtividade, vai melhorar a receita, vai ajudar as vendas. Então, precisa ter essa visão para então desenhar o produto de tecnologia que vai resolver o problema, né? Então, nós temos essa expertise, temos produtos que já são prontos, né? Produtos nichados que quando a gente entende que para o cliente resolve um produto pronto, né, e para isso a gente trabalha com vários parceiros, né, então tem produtos próprios nossos, tem produtos de parceiros, então quando a gente entende, a gente propõe um produto pronto e quando não, esse produto não atende, precisa customizar, é onde a gente propõe ali uma customização, uma integração para resolver o problema. Perfeito. Ô Marcela, vamos supor, eu tenho um empresário travado, ele quer ter mais resultado, não sabe o que fazer, já procurou de tudo que você imaginar e não vai. O que você pode dar de conselho, dar de orientação para esse empresário? Olha, ele precisa entender a causa, né? Por que que não vai? Eu acho que ele tem que entender a fundo o negócio dele, né? O que que tá me travando? Né, conhecer a concorrência, né, conhecer o que o mercado está ofertando e conhecer a operação dele, né, entender, olha, o que aqui me trava que eu não vou. Porque se ele não entende a causa, ele não vai conseguir nem saber que ajuda a procurar, né? Porque hoje, o problema dele pode ser tecnologia, mas o problema dele pode ser gestão, pode ser a liderança, tá faltando estrutura, pode ser que tá faltando processo, organização, ou pode ser que tá faltando estratégia, ou pode ser que tá faltando comercial, canais de vendas, então tantas coisas que pode estar acontecendo ali, né? A gente brinca que a FMX Soluções traz soluções para tudo, porque no fundo, como a gente acaba vivenciando tudo isso, muitas vezes a pessoa vem procurando um produto e a gente volta e fala para ela, mas seu problema não é produto. Seu problema é o seu processo. E aí a gente acaba sem querer, né? Não é a nossa, nós não somos uma consultoria empresarial. Mas como eu digo, para a gente dar resultado com a tecnologia, você acaba tendo que entender o todo, né? Então acontece, né? Algumas vezes da gente até direcionar. Mas o empresário, ele precisa entender, né? Ele precisa entender, ele precisa ter indicadores, né, para fazer gestão, porque para ele entender, ele precisa, para começar, ele precisa ter os indicadores, né? Ele precisa ter dados, ele precisa ter informação, para ele entender o que está acontecendo dentro da operação dele. Aí, de novo, entra a tecnologia, porque fazer dados, fazer indicadores à mão é muito difícil, né? Podem ser maquiados, pode haver erro mesmo, né? Erro manual. Então, até para ele fazer gestão do negócio, e esse é o principal motivo, né, dos sistemas de gestão, a tecnologia é um meio para ele conseguir acompanhar o que está acontecendo, porque ele não consegue estar no dia a dia da operação, tá ali toda hora sabendo que cada um está fazendo mais através de relatórios, de indicadores, ele consegue, então por ali ele consegue avaliar o problema e tratar, né, e aí buscar, claro, uma consultoria especializada, dependendo da área que ele tiver o problema, para poder transformar ali, né? Ou seja, pessoas e tecnologia têm que andar junto, de mão dada. Junto, né? sempre. A gente fala que, por isso que eu prezo muito isso, né? Que são os 3 pilares: pessoas, processo e tecnologia. Então, a gente não entrega nada sem esses 3 pilares. E isso é de suma importância. Ou seja, se ele está travado, ele tem que entender, eu estou travado aonde? Em pessoas, processos ou tecnologia? Exatamente. Porque se ele está até bem no pessoas e processos, ele não vai conseguir escalar sem a tecnologia. Exato. Mas se ele tiver a tecnologia, mas também não tiver os processos e as pessoas, ele também vai estar travado do mesmo jeito. Exatamente. Né? Ou seja, o empresário que não está investindo na empresa, ele vai travar de qualquer jeito. Ele vai travar. Ele tem que olhar para dentro e olhar para o mercado, né? Também acompanhar o que o mercado está fazendo, a concorrência, o que está acontecendo, porque senão ele perde a sua diferenciação, né? Mas uma vez que ele tem clareza de que, olha, não, meu negócio ele é viável, mas ele não está dando lucro ou não está crescendo o que podia, ele realmente tem que olhar para dentro. Ele tem que olhar para sua equipe, seus processos, sua tecnologia.
Perfeito. Marcela, que mensagem, olha para a câmera lá e fala assim, que mensagem que você pode estar dando para todo mundo, para todos os empresários ali, por que também procurar a Marcela FMX Soluções, o que você vai entregar para eles, qual o resultado que eles podem esperar de vocês num contexto geral, e, enfim, vende seu peixe aí para todo mundo na câmera. Bom, eu acho que esse é um ano desafiador, né, para todos os empresários. Então, é um momento que a estrutura empresarial vai ter que mudar, o seu modelo de negócio vai ser afetado com certeza, e sozinho você não vai conseguir fazer esse diagnóstico, né, entender ali, talvez você não tenha esse time, esse tempo para buscar todo o conhecimento necessário. Então, a FMX pode ser o seu parceiro, né, o seu parceiro de negócio nesse momento, que vai trazer para você ali as melhores práticas, que vai trazer o que a tecnologia, o que a inteligência artificial pode aplicar no seu negócio para que você sobreviva a este momento, né? E não somente sobreviva, a gente fala que esses momentos difíceis são momentos que mais geram oportunidades, né? Que é um momento que você pode dar uma grande virada no seu negócio, uma escalada, e nós, como FMX, o nosso posicionamento é sempre de ser um parceiro estratégico do cliente, né? Nós focamos na tecnologia, essa é a nossa expertise, então a gente tem esse know-how com processos, com pessoas, com tecnologia, e nós podemos ser o seu parceiro estratégico para te ajudar neste momento a adequar, né, o seu negócio, o seu modelo, para que você possa alavancar e sair na frente no mercado. Perfeito, Marcela. Pessoal, eu, Marcelo Mello, estive aqui com a Marcela Vischetti falando sobre tecnologia, sobre destravamento de empresas e sobre questões que vão fazer você crescer cada vez mais. Meu muito obrigado por sua audiência. Espero que esse podcast tenha feito diferença aí na sua vida. E se você quiser tecnologia de ponta na sua empresa e personalizada, FMX Soluções. Muito obrigado.